Estamos aqui agora recomeçando esse canal e eu estou bastante empolgado porque eu tenho certeza que desse canal surgirão boas informações, bons conteúdos que com certeza pode te ajudar a melhorar a sua rotina de treino, ou se você é da área da educação física, melhorar a sua prescrição de treino. E eu vou responder uma pergunta muito específica hoje. Quais são os efeitos do treinamento multi versus uniarticular no ganho de força e hipertrofia muscular? Como assim, Luan? Bom, quando a gente faz um movimento, a gente está trabalhando um movimento de uma articulação. Por exemplo, o meu bíceps braquial, ele faz flexão de cotovelo. Se eu faço flexão de cotovelo nessa posição, o meu cotovelo continua flexionando. Então, será que se eu fizer só um exercício de puxada frontal, por exemplo, eu consigo também hipertrofiar o meu bíceps, sabendo que o músculo primário da puxada frontal não é o bíceps braquial? Então, é essa a pergunta que eu vou responder hoje. Quais são os efeitos de fazer só exercícios multiarticulares versus fazer exercícios uniarticulares para a hipertrofia dos flexores de cotovelo? Mas antes que eu comece esse vídeo, que eu traga o artigo aqui para vocês, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, já responder nos comentários aqui qual que é a sua opinião sobre isso. Às vezes você já sabe o que eu vou falar, mas você gosta de fazer uma rosca direta, você gosta de fazer um tríceps no puller, o que não tem nada de errado com isso. Mas a gente vai conversar, a gente vai se divertir também com esses conteúdos que eu vou publicar por aqui. Então, para responder essa pergunta, eu trouxe um artigo publicado em 2015 por um grupo de pesquisadores brasileiros que fala justamente o seguinte: efeitos dos exercícios multi versus uniarticular na hipertrofia e na força muscular. Então, para ter essa resposta, esse era o objetivo dos autores, descobrir justamente isso. E para ter essa resposta, foram elaborados alguns métodos para que eles atingissem essa resposta. Então, eles pegaram 29 homens jovens, acima de 18 anos, que não tinham experiência com treinamento de força. Então, já começa por aí. Eles eram destreinados. E eles também eram aconselhados a não mudar nada na alimentação. Ou seja, eles não poderiam trocar a dieta que eles estavam fazendo por uma dieta low carb, cetogênica, hipercalórica. Nada, era para eles continuarem comendo normalmente. E nem acrescentar nenhum suplemento alimentar na sua rotina alimentar, na sua dieta, durante esse período desse estudo. Qual foi o período desse estudo? 10 semanas. Então, por 2 meses e meio, eles não poderiam mudar a sua alimentação. Como que foi avaliado a hipertrofia muscular nesse estudo? Foi através da ultrassom. É um método validado, bastante utilizado em pesquisas que querem avaliar o efeito de algum treino na hipertrofia, por exemplo. Essas medidas foram feitas antes e depois da intervenção e elas foram realizadas na mesma hora do dia. Então, se a medida foi feita às 8 horas da manhã, a outra medida, depois de 10 semanas, seria feita também às 8 horas da manhã. E eles eram aconselhados a se manterem bem hidratados, na verdade, hidratados normalmente, como eles já eram acostumados, 24 horas antes da medida. E essas medidas eram feitas as medidas pós-intervenção, elas seriam feitas de 3 a 5 dias depois de cessar a última sessão de treinamento. Então, depois que eles interrompiam os treinos, esperava de 3 a 5 dias, ia no laboratório e fazia a medida por ultrassom. 10 centímetros acima da fossa cubital. Você está vendo aí na imagem onde é a fossa cubital do nosso corpo. E para avaliar a força muscular, eles utilizaram um aparelho chamado Biodex, é um dinamômetro de força isocinético, e você determina qual a velocidade em graus por segundo que ele vai se mover, e enquanto o sujeito que está ali no aparelho, ele vai aplicar a máxima força possível nas 4 repetições. Foi o protocolo que eles utilizaram aqui. 2 séries de 4 repetições, 60 graus por segundo, na maior força possível. Feita uma série, descansava 60 segundos, depois fazia mais uma série de 4 repetições e ponto final. A força tinha sido avaliada ali. Qual era o protocolo de treinamento resistido, de musculação que eles fizeram? O grupo que fez o exercício multiarticular fazia supino, leg press, flexor de joelhos e puxada frontal. Nenhum outro exercício. O grupo que fez o uniarticular fazia supino reto, leg press, flexor de joelhos, sem a puxada frontal, com a rosca direta. Porque eles queriam avaliar a hipertrofia e força dos flexores de cotovelo.
Mas para não deixar essa galera sem treinar por 10 semanas, treinavam normal, mas na hora de trabalhar os flexores de cotovelo, tirava o treinamento multiarticular, o exercício multiarticular, que era a puxada frontal, e acrescentava só a rosca direta. Qual a velocidade que eles faziam cada repetição de exercício? 2 segundos para a fase excêntrica, 2 segundos para a fase concêntrica. Então, sobe em 2 segundos, desce em 2 segundos. Sobe em 2 segundos, desce em 2 segundos. E eles não foram aconselhados a contrair mais um músculo do que o outro durante o exercício. E aí, o que aconteceu? Eles avaliaram as características do sujeito, que tem que saber se a amostra, se um grupo pode ser comparado com outro. Porque não adianta você comparar uma pessoa com muito mais peso do que a outra. A informação ela pode dar alguma diferença por causa dessa condição. Mas nesse estudo não, a amostra foi homogênea. Eram homens destreinados, mais ou menos com o mesmo peso, mais ou menos com a mesma massa corporal, mais ou menos com a mesma altura. Um grupo tinha 23 anos, o outro tinha 22 anos de média de idade. Um grupo tinha 73 quilos, o outro 69, média de peso, massa corporal. O outro grupo tinha 1,71 de altura, de estatura, e o outro grupo tinha 1,75 de estatura. Então era uma amostra bem homogênea. E antes que eu fale dos resultados, eu queria muito pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, para que essa informação chegue para mais pessoas também. Isso se você estiver gostando, é claro. Agora vamos falar dos resultados desse estudo. Com relação à hipertrofia, você pode ver nesse gráfico que existem duas colunas, uma coluna azul e uma coluna amarela. A coluna azul representa o grupo que fez o treinamento multiarticular, ou seja, fez a puxada frontal ao invés da rosca direta. E você pode perceber que do momento antes e depois da intervenção, essa barrinha subiu. E eles melhoraram 6,1%. Quando você vai avaliar o grupo que fez uniarticular, ou seja, a rosca direta, você vai ver que a barrinha também subiu e deu uma diferença de 5,8%. Ou seja, o grupo que fez a puxada frontal melhorou 6,1% e o grupo que fez a rosca direta melhorou 5,8%. A diferença entre os dois grupos foi só de 0,3%. Será que essa diferença é significativa na sua prática profissional ou na sua rotina de treinos? Eu tenho certeza que não. E com relação à força muscular, a gente também tem duas barrinhas, mesma coisa, a azul representa o grupo multiarticular, enquanto o amarelo o grupo uniarticular, e teve uma melhora significativa nos dois grupos. O grupo multiarticular melhorou 10,4%. O grupo uniarticular melhorou a sua força em 11,8%, dando uma diferença entre os dois grupos de 1,4%. Não foi uma diferença significativa. Isso quer dizer que um grupo pegaria 1,4 quilos mais ou menos, né, se eles estivessem pegando 10 quilos na rosca direta, a mais do que o outro. 1 quilinho é muito pouco peso a mais. E aí, o que os autores falaram desse artigo? Que não houve diferença entre os grupos, nem para força, nem para hipertrofia. Ou seja, foi a mesma coisa fazer multiarticular e fazer uniarticular para os flexores de cotovelo. E eles concluíram que ambos promoveram os mesmos ganhos de força, tanto para hipertrofia quanto para ganho de força muscular. E que, de forma muito humilde, eles falaram que mais estudos são necessários para concluir alguma coisa com um pouco mais de força, de poder científico para isso. Tanto em outros grupos musculares, quanto em outra amostra também. Mulheres, pessoas treinadas, indivíduos sedentários, mas que mais estudos deveriam ser feitos para poder chegar a uma conclusão maior. E aí é o que eu te pergunto, o que você acha? Você acha que é preciso fazer aquele treinamento de exercícios isolados para enfatizar aquele grupo muscular ali pequenininho, por exemplo, como o bíceps braquial, como o tríceps braquial? O que você acha? Eu, particularmente, eu gosto da minha rotina de treino, de ter um exercício para bíceps, um exercício para tríceps, mas não quer dizer que eu ache necessário para isso. Agora, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários para mim e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e espera pelos próximos vídeos. Eu tenho certeza que pode te ajudar de alguma forma. Um fortíssimo abraço e até mais.